Olá, meu nome é Eduardo e essa é a oitava aula do curso Descomplicando o ECG. Hoje eu vou falar um pouco sobre segmentos, intervalos, como calcular a frequência cardíaca e quais são os valores normais desses parâmetros. Sabendo analisar isso, já é possível dizer se um eletro está normal ou se ele possui alguma alteração. A gente ainda não vai falar sobre quais alterações são essas, mas se todos os segmentos, intervalos, a frequência cardíaca e o eixo estiverem corretos, muito provavelmente esse eletro não mostra nada que precise de uma atenção imediata. Então vamos começar entendendo o que são esses segmentos e esses intervalos. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui um eletro, isso daqui é dos meus arquivos pessoais, e vamos desenhar em cima quais são os parâmetros que a gente usa como segmentos e intervalos. O primeiro que eu vou falar é o intervalo PR. Ele começa do início da onda P e vai até o início do complexo QRS. Então, esse daqui é o intervalo PR. Outro intervalo extremamente importante vai desde o início do complexo QRS até o final da onda T. Esse é o intervalo QT. O último dos intervalos mais importantes é o intervalo que compreende entre o ápice de uma onda R para o ápice de outra onda R, que é o intervalo que a gente chama de intervalo RR. Agora, para falar dos segmentos, o segmento mais importante de se saber é o segmento ST, que ele vai do final do complexo QRS, que é o ponto J, até o início da onda T. Então, esse espaço é conhecido como segmento ST. Com isso, nós temos os principais segmentos e intervalos do ECG. Existem outros segmentos, mas não vem ao caso falar deles agora, porque esses são os mais importantes de se saber nesse ponto. Ao progredir das aulas, eu falarei dos demais quando for pertinente. Agora que nós já sabemos o que são esses intervalos, vamos usá-los para descrever eventos cardíacos. Então, o primeiro que eu vou falar é sobre o intervalo RE, que vai permitir que a gente calcule a frequência cardíaca. Para isso, primeiro eu vou apagar tudo que a gente está vendo aqui e recomeçar em outra fita de elétron. Para calcular a frequência cardíaca usando o elétron, a gente primeiro precisa lembrar que a velocidade de movimento da fita do elétron são 25 milímetros por segundo. Bom, então a gente sabe que cada quadradinho pequeno tem 1 milímetro, então se cada quadrado grande tem 5 milímetros, 5 quadrados serão passados em 1 segundo. Então eu sei que um quadrado grande tem 0,2 segundos e que um quadradinho pequeno tem 0,04 segundos. Ou eu posso transformar isso em milissegundos para ficar mais fácil. Então, para a gente memorizar, um quadradinho pequeno é igual a 40 milissegundos e o quadrado grande é igual a 200 milissegundos. Com isso, se a gente sabe a distância entre dois complexos QRS, partindo do mesmo ponto, e a gente vai combinar aqui sempre pegar o ápice, a gente sabe qual foi o intervalo entre duas batidas, uma vez que o complexo QRS nos permite inferir a contração ventricular. Então, aqui nesse caso, nós vemos que há 0,2 segundos, mais 0,2 segundos, mais 0,2 segundos, que daria num total de 600 milissegundos, ou 0,6 segundos. Então, nós temos uma batida em 600 milissegundos. Como nós calculamos frequência cardíaca em minutos, nós queremos saber quantas batidas vão ter em 60 segundos. Então, 60 segundos, e se a gente transformar em milissegundos, teria que colocar mais 3 zeros, seria x. Bom, essa regra de 3 é bem tranquila, x é igual a 100. Basta cortar os zeros e os 6. Esse jeito é um jeito um pouco lento, mas certo de se calcular a frequência cardíaca. Agora eu vou mostrar um outro método que é bem mais rápido e permite que a gente calcule a frequência cardíaca praticamente só de bater o olho na faixa. Então primeiro vamos apagar tudo que a gente está vendo aqui para eu mostrar. O método rápido de cálculo da frequência cardíaca exige que a gente decore uma sequência de números. Esses números não são aleatórios, são apenas uma inferência matemática da frequência cardíaca baseado na distância entre o ápice das ondas R. Então imagine que eu tivesse uma onda R aqui e a próxima onda R fosse logo um quadrado grande de distância. Então quer dizer que teria apenas 200 milissegundos entre as duas batidas. Logo, a minha frequência cardíaca seria 300. Agora imagine que a distância fosse 2 quadrados grandes.
Se eu fizer novamente os cálculos matemáticos, eu vou descobrir que agora é 150. Se eu tiver 3 quadrados grandes e fizer as contas, que nem eu mostrei da última vez, a gente vai descobrir que a frequência cardíaca vai ser 100. Se nós tivermos 4 quadrados grandes entre elas, a frequência cardíaca vai ser 75. Se houverem 5 quadrados grandes, então a frequência vai ser 60. Se você decorar até os 60, já está ótimo, porque a gente vai passar pelo 100 e vai passar pelo 60. Assim a gente sabe, se tiver menos de 3 quadrados grandes entre dois complexos QRS, o ritmo está acima de 100 e o paciente está taquicárdico. Se tiver mais de 5 quadrados grandes entre os dois complexos QRS, então a pessoa vai estar bradicárdica. A gente pode continuar essa lógica e saber que se eu tiver 6 quadrados grandes, a frequência cardíaca do meu paciente vai ser 50. É sempre um bom treino, ao olhar um eletro, relembrar sempre essa sequência de números: 300, 150, 100, 75, 60, 50. E assim a gente vai poder calcular a frequência cardíaca de qualquer paciente de maneira rápida, mas novamente, se a gente for laudar, a gente precisa de calcular contando quantos quadradinhos tem entre esses dois. Mas se for só para entender o eletro e saber o que está errado com o nosso paciente, esse método é muito mais rápido. Então vamos voltar para a faixa antiga e ver se a gente entendeu mesmo como que usa esse método. Vamos lá então. Se eu pegar um complexo RS com o outro, eu sei o primeiro complexo 300, 150, 100. Esse paciente tem uma frequência cardíaca de cerca de 100 batimentos por minuto. Veja que foi muito fácil calcular porque eu peguei um complexo QRS que começa numa linha grossa, que delimita os limites do quadrado grande, e o outro também está numa linha grossa. Isso facilita muito na hora de usar aquela técnica. Então, quando você estiver querendo calcular a frequência cardíaca, principalmente de um paciente adulto, que tem menos chance de ter arritmia sinusal respiratória, que eu vou abordar mais no futuro, sempre procure por um complexo QRS que comece ou que termine em uma linha grossa, que isso facilita muito na hora de usar aquela técnica. Então, é sempre bom lembrar das duas regras, do 300, 150, 100, 75, 60 e 50, e o cálculo da frequência cardíaca exata, que o jeito matemático que eu prefiro é frequência cardíaca é igual a 60 dividido pelo intervalo RR em segundos. Assim fica fácil também de calcular a frequência cardíaca do paciente, e esse método permite que a gente laude eletros com o valor de frequência cardíaca exato. O que o computador vai fazer, os que dão frequência cardíaca, é usar uma fórmula como essa. Agora vamos falar dos valores de normalidade para poder fechar esse vídeo. Vamos começar com o intervalo PR. Lembrando, o intervalo PR começa do início da onda P até o começo do complexo QRS. O que o intervalo PR significa? Ele fala para a gente, desde que houve a despolarização no nó sinoatrial até ele atingir o nó atrioventricular, fazer sua pausa e depois ser transmitido aos ventrículos, sendo que o complexo QRS representa a despolarização praticamente simultânea dos dois ventrículos. A gente sabe pela fisiologia que é necessário haver esse intervalo para que os átrios se contraiam antes dos ventrículos. Então, esse intervalo não pode ser pequeno demais. A gente também sabe que há uma perfeita sincronia entre a contração dos ventrículos e a contração dos átrios para poder haver o controle hemodinâmico. Então, se esse intervalo for muito longo, haverá uma desincronia também. Logo, o primeiro valor de normalidade que a gente vai ver é do intervalo PR, que vai ser no mínimo de 120 e no máximo de 200 milissegundos. Ou seja, a distância entre a onda P e o complexo QRS não pode ser nem pequeno demais, nem grande demais. O intervalo RR, a gente já viu que o limite inferior e superior vai ser aquele que cause uma frequência cardíaca abaixo de 60 ou acima de 100. Então a gente não vai abordar ele, levando a gente ao próximo intervalo, que é o intervalo QT, que começa desde o início do complexo QRS e vai até o final da onda T. Vamos ver quanto que deu esse intervalo. O complexo QRS começa aqui
cada quadradinho pequeno são 40 milissegundos. Então a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 quadradinhos pequenos. 9,5 vezes 40 é igual a 380. Esse paciente tem um intervalo QT de 380. O problema de calcular o intervalo assim é que a gente sabe que ele muda muito dependendo da frequência cardíaca do paciente. Por isso, seria praticamente impossível criar um valor de normalidade se a gente não levar em consideração também a frequência cardíaca do paciente. Por isso, foi-se gerado o que a gente chama de QT corrigido, ou QTC. O QTC é igual ao valor do intervalo QT que a gente achou, no caso 380, dividido pela raiz quadrada do intervalo RR. Eu sei que isso parece muito decoreba agora, mas a gente vai ver que o cálculo do intervalo QT corrigido é um parâmetro muito importante para a predição de eventos elétricos deletérios. Um paciente que tem um intervalo QT muito longo pode desenvolver arritmias bem deletérias. E fármacos como tricíclicos, quando usados em abuso, causam um QT muito longo e isso pode causar arritmias. Uma das mais características é o troçadepoam, mas nós vamos abordar isso em aulas futuras. O valor de normalidade do intervalo QT varia muito de referência para referência, mas podemos considerar que é cerca de 430 para homens e cerca de 450 para mulheres. A última questão que eu queria levantar nesse vídeo, o tamanho das ondas que nós temos. A distância entre o início e o final do complexo QRS nos fala quanto tempo demora desde que o impulso atinge o feixe de His até ele ser disperso nas fibras de Purkinje nos dois ventrículos. No caso desse paciente, é cerca de 80 milissegundos. Nós sabemos que o valor de referência normal é menor que 120 milissegundos. Ou seja, o impulso não pode demorar mais de 3 casas pequenas, ou 120 milissegundos, para transitar entre as duas câmaras ventriculares, senão nós teremos um caso de QRS longo. Esse valor de 120 segundos é encontrado na maioria das literaturas. Os demais valores eles variam muito de onde você está lendo a sua base, mas a onda T, por exemplo, ela é considerada chata, ou seja, como se fosse uma linha reta ou isoelétrica, se ela tiver menos de um quadrado pequeno de amplitude, ou seja, de 0,1 mV. Então isso daqui seria plano, isso daqui seria uma onda T plana, e só a partir de 1 quadrado de distância que essa onda T deixaria de ser plana. Já a onda P ela deve ter menos de 0,25 mV para ser considerada normal, ou seja, ela tem que ser menos de 2,5 casas pequenas para ser considerada uma onda P de amplitude normal. Caso seja mais, ela já tem uma amplitude aumentada. A gente vai ver que o aumento da amplitude da onda P também tem significado clínico, mas vamos abordar isso no futuro. Pode parecer muita informação agora para memorizar, a gente vai ver que, na medida que a gente for analisando outros elétrons e outras síndromes, todos esses dados vão ser absorvidos. A partir dessa aula, nós vamos começar a abordar patologias em vez de abordar padrões de normalidade. Espero que tenham gostado. Até a próxima.